Olá, Olá, namastê. Deus em mim, saúde a Deus em você. o poder do silêncio e da solitude. Este é o tema da nossa transmissão de hoje, da nossa live de hoje, transmissão ao vivo do Florescer na Maturidade. Olá, Ó, namastê, eu sou Flávio Hiramini. eu sou Ieda Hiramini. Bem-vindo, bem-vinda a esta transmissão do canal Florescer na Maturidade. Hoje, conversando um tema muito interessante com você sobre a questão de lidar com a solidão e descobrir como é valioso o poder do silêncio e da solitude, esta habilidade que a gente pode desenvolver sim para lidar muito melhor com a solidão e crescer diante desses novos desafios. Então, é uma alegria, né, que a gente é com muita alegria que a gente faz esta transmissão aqui no canal Florescer na Maturidade, principalmente para conversar com você que enfrenta diferentes desafios, principalmente quando chega na idade madura, né? Quando chega nos 50, 60 a mais, a gente sabe que os desafios são muito grandes, parece que eles se multiplicam, né? Parece que combinam de chegar todos de uma vez só, né? Então chegam muitos desafios à medida que a gente vai no tempo, né? Na cronologia, vai chegando nos 50, 60, 70 a mais, e a gente às vezes pensa que a vida está sendo um período de murchar, né? De murchar os sonhos, os objetivos, mas é possível florescer. É possível florescer. Qual o propósito aqui do canal? O propósito do canal é trazer conteúdos que ajudam você a florescer uma vida significativa, mesmo com o avançar da idade. E assim, a pessoa nos 50, nos 70, nos 80, em meio a tantas adversidades, o que é que ela consegue para florescer? Ela consegue florescer uma vida significativa, né? Mesmo com o avançar da idade, aproveitando cada momento presente da sua vida, se engajando nos grupos, né? Enfrentando os novos desafios, porque não são poucos os desafios com o avançar da idade. Mesmo com as suas limitações, né? Que você tem, às vezes já não anda mais como antes, né? Já não vê mais como antes, né? O corpo é cheio de dor, cheio de limitações, já tem um medo de andar, de cair, de tropeçar. Então, o medo da invisibilidade, porque você já fica invisível, as pessoas nem te percebem, não é? Então, são muitas limitações nas questões de saúde, na questão social, mas, mesmo com o avançar da idade, se você se engaja nos grupos, se você participa desses grupos, né? Então, isso vai lhe dar força, energia, hoje com o nosso tema, né? Sobre a solitude, né? Você conviver bem na sua própria companhia. Então, o avançar da idade dos 50 a mais, dos 60 a mais, 70 a mais, é muitas perdas. Quanto mais você vive, mais perdas você vivencia. Não é? Então, às vezes está viúva, viúvo, separado, separada, ou solteira, né? Não casou, solteiro, não casou, né? Cuidava dos pais, agora os pais não estão mais aqui, já partiram, né? Para o mundo espiritual. Então, quer dizer, você ficou lá, vivendo, né, com 50, 60, 70 a mais, enfrentando essas dificuldades, sente a saudade, a falta, tudo isso. Então, mesmo com o avançar da idade,
a gente consegue se a gente ficar no nosso presente, no nosso aqui e agora, viver cada momento da nossa vida. É isso, esse é o propósito do canal Florescer na Maturidade. A gente tem uma alegria imensa de trazer conteúdos para ajudar você a florescer, né? Trazer conteúdos que inspiram você a realizar no seu dia a dia atitudes, né? Que ajudam você a florescer, florescer mesmo com a avançada idade. Algumas pessoas ao vivo aqui com a gente, HDI, tá escrito assim, né? HDIW, boa noite, Boa noite, bem-vindo, HDI. bem-vindas. Débora Pérez, boa noite. Boa noite, Tudo bom, Débora? Tudo bem? Nossa aluna da jornada do Florescer na Maturidade, né? Que bom contar com a sua presença, bem-vinda. Cassiano Márcio, boa noite. Boa noite, Cassiano. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui também estamos transmitindo no Facebook e no Instagram. Hoje trazendo este tema sobre o poder do silêncio e o poder da solitude. Solitude é uma palavra um pouco diferente, não tão conhecida, e a palavra mesmo, né, é muito parecida com outra, né, que é a solidão, né, mas existe uma diferença e é importante a gente entender essa diferença para a gente perceber que o que é que a gente está sentindo, se eu estou sentindo solidão ou se eu aprendi a desenvolver a solitude. Existe uma diferença, né? Existe uma diferença, né? A solidão, ela traz sofrimento, né? As perdas que a gente tem, como eu já falei, né? Às vezes você está viúva, viúvo, separado, separada, né? E você fica naquele sofrimento pelas perdas, não é? E a solidão traz esse sofrimento e você se sente sozinha. A solitude você desenvolve, né? Aprender a estar bem na sua própria companhia, né? Então, você vai se adaptando, né, a essa nova situação. Você vai estar sozinho, sozinha, mas você vai estar bem na sua própria companhia. Porque às vezes a gente está nos relacionamentos, né, muito conturbado, num relacionamento onde tem uma dependência emocional muito grande, ou um relacionamento de muitas cobranças, ou num relacionamento abusivo, né? E nesses relacionamentos, então, lhe traz muito sofrimento. E às vezes você está na sua solitude, passou por essas experiências, né, esses desafios desses relacionamentos, e hoje você aprendeu a lidar, né, com a solidão, que hoje essa solidão se transformou numa solitude, porque você está bem na sua própria companhia, mesmo sozinho, né, sem estar na companhia de ninguém, mas você está bem na sua própria companhia. Isso é a solitude, né? Me fez lembrar de um ditado, né? Como diziam os mais antigos, antes só do que mal acompanhado, né? Exatamente. E às vezes você está na solidão, né? Na solidão você está na companhia de várias pessoas, de outras pessoas, mas está nesse relacionamento, você se sente sozinho. Pois é, né? Então veja, vamos pensar assim, solidão como uma coisa ruim, né? Uma experiência triste, difícil, de sofrimento, solidão, ok? Solitude é a superação, né? É a resiliência, mesmo você estando sozinho, né? Então você, como Ieda falou, né? Está bem na sua própria companhia, você está desenvolvendo ali aquela satisfação, aquela paz interior, né? E não fica naquela angústia de ir novamente em busca de uma necessidade de um novo relacionamento. Se vier, veio, mas se também não vier,
não estou sofrendo mais por isso, né? Então isso é um estágio que a gente alcança chamado de solitude, né? Estar solo e estar bem. Aqui ao vivo também, além das pessoas que a gente já cumprimentou, Vanessa Hiramini. Olá, Vanessa, boa noite. Bem-vinda. Heleno Sebastião Cabral. Opa, boa noite, Heleno. Bem-vindo, Heleno. Então, olha, silêncio e solitude tem um poder muito grande. Claro que, eventualmente, todos nós, seres humanos, enfrentamos sim a solidão. E a solidão, ela é muito angustiante, inquietante, né? Mas acontece um equívoco, né? Muitas pessoas pensam que é sempre bom estar junto, e é sempre ruim estar só, né? Mas como eu falei aqui, lembrei do ditado que os mais antigos diziam, né? Antes só do que mal acompanhado. Se bem que Erasmo Carlos, quando ele cantou lá, ele tem uma parte que ele diz, antes mal acompanhado do que só, você precisa de um homem para chamar de seu, né? Claro que é uma ironia de Erasmo Carlos, né? Porque esse é o equívoco que muitos de nós pensamos, com uma certa frequência acontece esse equívoco, né? De pensar que bom é estar todo mundo junto e ruim é estar sozinho. Como você falou, como a Ieda falou, depende muito de como está essa qualidade do relacionamento, né? Então, se junto está maravilhoso, ou está havendo aquele amor, aquele companheirismo, aquela cumplicidade, aquele apoio mútuo, seja na amizade, seja no relacionamento a dois, é bom demais, né? Então, é um junto bom. Mas há situações que a gente enfrenta, né? Que o junto, pelo amor de Deus, né? Desestabiliza a gente, e é uma relação às vezes é de exploração, de abuso, e às vezes é uma relação de dependência, de codependência. Até eu fico dependente de estar naquela relação, né? Mesmo cobrança, a pessoa cobrando, mesmo a pessoa me machucando, né? Tem uma canção que dizia, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Tudo que eu queria era saber por quê, né? Então, às vezes, estar junto nem sempre é bom, né? E aí, o contrário acontece também com estar só, estar solo, né? Às vezes, estar só é realmente triste, é um luto, é um sofrimento, né? Por exemplo, se o relacionamento era bom, você tinha os filhos dentro de casa, mas acontece de os filhos crescerem, criarem asas, se casarem e seguirem sua vida. Então antes junto era bom e agora ficou o quê? Separado. Então no que ficou separado, sua casa ficou vazia, né? Ou você convivia com seus irmãos, né? Todos seus irmãos se casaram, saíram, ficou você e mamãe, ou você e papai, né? E aí você sente essa situação diferente. Então a gente sente a solidão. Mas também acontece de a gente eventualmente dar graças a Deus por estar só. Você não já passou por situação assim, não? Né? Nós passamos, né, por situações assim. Então também tem o sozinho, que é bom, né? Que você de repente pulou uma fogueira, uma fogueira, teve livramento. Teve um livramento, né? Ou você viu que um relacionamento encerrou seu ciclo. Já estava aquela coisa esfriada, desgastada, né? Então, o relacionamento, o ciclo encerrou. Só que nesse momento, realmente há uma situação muito incômoda, né? Que você está ali sozinho e você sente o silêncio,
Mas o silêncio, vem cá, o silêncio exerce, ele pode nos ajudar a florescer, o silêncio? Sim, o silêncio pode nos ajudar a florescer, porque é dentro do silêncio que a gente faz esse mergulho interior, né? Olha para dentro, a gente se escuta, porque quando às vezes a mente está muito tagarela, né? Tu já chega em casa ligando a televisão, Tagarela, ligando o som, querendo um movimento, né? Fala muito, fala muito. Não quer ficar em silêncio. Tu já chega em casa, já liga a televisão, já liga o som, porque você não quer estar sozinho, né? Sozinha. Então, no silêncio, você vai entrar em contato, né, com esse espaço vazio aí que está dentro de você. E vai lhe permitir escutar outros sons, até o seu som mesmo, né? A sua música, que é a sua respiração, o ar que você respira, que às vezes você nem percebe. Está viva, por isso que está respirando, mas você nem sente, né? Então, você escutar o som da sua respiração, sentir até às vezes o som dos órgãos mesmo, né? Quando você para, escuta as batidinhas do coração, você sente, não é? O pulsar, e sente os sons da natureza, né? O som da chuva, da água é muito lindo, né? Dos pássaros que estão cantando, o som do vento. Para tudo isso tem que ter uma quietude, né? Um silêncio, né? O silêncio vai lhe trazer a calma e a quietude, e a serenidade, porque você permite você entrar em contato com você e você ter novos aprendizados. Você estar bem na sua própria companhia, não tem nada de fora, né? Tem na yoga, quando a gente tem uma meditação que diz: nada de fora me perturba, nada me contamina. Como é isso? Só você fecha os olhos, né? E vai prestar atenção à sua respiração. Inspira, vai enchendo a barriga contando de 1 a 5. Expira, seca a barriga contando de 1 a 5, né? Pode ser deitada, sentada, em pé. E vai mentalizando nesse momento: nada de fora me perturba, nada me contamina. Eu sou eu, a minha própria consciência. Nada de fora me perturba. E aí você vai entrar em contato com esse silêncio, que é muito enriquecedor, né? Ele enriquece, porque você vai aprimorar os seus sentidos, você vai escutar, aprender a se escutar, que é muito importante a gente aprender a se escutar, porque quando a gente está com a mente tagarela, é muita coisa, vem as intuições, mas a gente nem percebe. Não escuta, né? Não está com o ouvido preparado, não escuta, né? Não está com o ouvido preparado para escutar, nem os olhos para ver. As coisas estão na frente e você não consegue nem ver e nem consegue escutar. Então, quando você entra em contato com esse silêncio, né? Em contato com você mesmo, então, no yoga a gente diz: eu estou bem na minha própria companhia, porque é você com você. Aonde você estiver, você está bem na sua própria companhia. Isso é muito bom. Olha que legal, né? Estamos conversando sobre o poder do silêncio e da solitude. Solitude, diferentemente da solidão, a solidão é um sofrimento, mas a solitude como Ieda falou, é estar bem na sua própria companhia, mesmo estando solo, né? Ou seja, mesmo estando sozinho, você nunca está sozinho, você está na sua companhia, né? Você está se relacionando com você e também com o seu silêncio. Ao vivo também com a gente, Drica Paulo. Boa noite, ela está cumprimentando aqui. Bem-vinda, Drica. Bem-vinda. Então, veja, por vezes a gente enfrenta realmente a solidão, mas existem recursos que nos ajudam a superar a dor da solidão, né? E não precisa necessariamente passar por um outro encontro, né? Meu relacionamento se desfez, por isso eu estou na solidão. Eu estou, então, desesperadamente procurando um novo relacionamento
para me preencher esse vazio, não, né? Porque assim eu estou fazendo do outro relacionamento um objeto de um propósito meu, de uma inquietação minha que não está curada, né? A Drica está falando assim, o silêncio vale ouro, né? Sim. Então, é uma permissão, né, que a gente se permite por um momento, né? Olha, algum relacionamento, o ciclo se fechou, tá triste aqui, tá quieto, tá um silêncio, mas como você falou, Ieda, vou me permitir prestar atenção no silêncio, né? Às vezes a gente se recolher um pouco para os bastidores do nosso palco, né? Do nosso teatro, é uma reflexão que vale a pena, né? Acontece também um equívoco de as pessoas acharem que quem está no silêncio sempre é um motivo de preocupação. E Eda está muito quieta. E estou achando o Flávio muito silencioso, né? Vamos nos preocupar. Vamos embora, vamos passear, vamos para um shopping, vamos beber, vamos para o barzinho, vamos se alegrar. Mas senão pensa que você está doente. Então, aí associa logo com doença, né? Claro que precisa prestar atenção, né? Atenção. Mas será que é toda vez? Não, né? A pessoa pode dizer, não, eu tô precisando, olha, hoje eu vou precisar ficar um pouco sozinho, em silêncio, né? Tenho coisas para refletir, porque o silêncio traz reflexão, né? Muitas reflexões. Aí você olha assim, sim, amiga, mas você teve uma perda enorme, olha, vamos ficar aqui o tempo todo com você, vamos andar, vamos rodar, vamos passear. Não, eu estou precisando vivenciar esse luto, essa perda. Então você vai acabar chorando, sim, vou chorar, vou escutar a voz do meu silêncio, né? A voz do meu interior. E essa oportunidade, a palavra realmente é oportunidade. Essa conjuntura toda é uma oportunidade para você crescer interiormente. Tá, aconteceu, eu não queria que tivesse acontecido. Agora estou só. Mas o que é que eu faço agora, né? Inicialmente sente esse impacto da solidão, mas como eu faço para me reerguer e para não adoecer profundamente por conta de esse impacto estar me trazendo até, por exemplo, desespero, né? Então eu preciso exercitar recursos, né? Estratégias, uma forma de enfrentar, então, para poder desenvolver a solitude. A solitude, então, surge ali da resiliência, né? Ela é um renascimento, é uma nova... Resiliência, o que é? Você se adapta, né? Então, eu estava sempre, nos últimos 10 anos, né? Eu estava sempre com a parceria, mas agora, eis que da semana passada para cá eu estou sozinho, né? Então, agora como eu vou desenvolver essa resiliência chamada solitude, né? Então, eu preciso prestar atenção no silêncio, né? Na música tem silêncio, né? Tem ali, quando você vê os desfiles das escolas de samba, né? Aí tem aquela hora que fala assim, né? Até os avaliadores, os comentaristas dizem assim, a paradinha da bateria. Então, a bateria para de tocar. E aí, no silêncio, você escuta outras coisas, né? É o pessoal cantando o refrão, né? O samba enredo, né? Daquela escola, e é só no gogó, né? Aí você acha aquilo mágico, né? Numa orquestra tem isso também. Então, no silêncio, né? O silêncio, ele pode ser interpretado como um papel, né? Um papel em branco. Então, às vezes, a nossa vida traz essa situação, né? Às vezes a nossa vida, ela é transitória, ela é cheia de fases, né? Então, muitas vezes, um ciclo se fecha, uma fase se fecha e faz a gente sentir
essa solidão imensa, mas a gente pode ali, naquele momento, se permitir silenciar um pouco, como a Ieda falou, essa voz tão tagarela que a gente fica, né? De querer preencher, ligar a televisão, olhar as redes sociais, olhar a internet e tal. Não, eu vou me permitir me aquietar, silenciar, por que não? Respirar, por que não? Meditar e, assim, encontrar nessa situação de perda oportunidades de encontrar um novo significado à minha vida, aos meus próximos dias, meus próximos meses. Qual o novo significado que eu vou preencher os meus dias agora, né? Diante dessa situação de perda, de solidão. E olha que interessante, né? Quando o sofrimento ele passa a ter um sentido, daqui vai nascer um novo eu, vai nascer um novo Flávio, vai nascer uma nova Ieda, né? Então, quando o sofrimento passa a ter um sentido, um significado, o sofrimento deixa de ser sofrimento. Olha que interessante, né? Passa a ser uma coisa sagrada, pode ser interpretado como sacrifício, um ofício sagrado, né? Uma missão nobre, sagrada, a partir do momento que eu entendo, ok, agora o que a vida espera de mim diante dessa perda que eu tive. Eu estou aqui, se eu estou aqui, alguma coisa eu tenho para fazer. Mas a vida tem sentido agora que eu estou tão triste, sozinho? Sim, a vida sempre tem sentido. Se na alegria a vida teve sentido, também na tristeza a vida tem sentido. Então, se você encontra, preenche de sentido a sua vida, aquele sofrimento deixa de ser sofrimento, passa a ser um sacrifício, passa a ser uma missão nobre, passa a ser algo para o seu crescimento. E quando você não faz isso, né, essa busca, e você cai em desespero, aí realmente adoece, né? Porque o sofrimento sem sentido, você olha, né, e diz, que sentido tem tudo isso? Tanto que eu amei, tanto que eu me dediquei, tanto que eu me entreguei nessa relação e acabou. Puxa, então meu sofrimento não tem sentido nenhum, a vida não tem graça, não tem sentido nenhum. Aí eu vou entrar em desespero. E essa é esse desespero é o que se conecta com esse sentimento de solidão. Mas, como a gente está dizendo aqui, se exercita recursos de enfrentamento dessa solidão, né? Pelo silêncio, pela meditação, a gente gera a resiliência, né? Gera como fruto essa habilidade de ter solitude. Você tem alunos que estão nessa realidade, assim, que estão bem na sua própria companhia? Tenho vários alunos, né? Uhum. De yoga, que já faz yoga há bastante tempo, 10 anos, né? 8, recentes chegando também, que sempre tem 2 aulas no ano que eu sempre gosto de saber, né? O que foi que trouxe você para o yoga. Então é uma aula diferente, é o satsang, é uma confraternização, mas onde você vai trazer o que foi que lhe trouxe para o yoga, os benefícios que o yoga traz na sua vida, né? Que legal. Por isso que até hoje você continua fazendo, né? E são vários os relatos, os depoimentos das pessoas que dizem que quando chegaram no yoga estavam passando por situações muito difíceis, né? Estava no luto, estava vivendo uma separação, que também é um luto, não deixa de ser. Estava saindo de relacionamentos abusivos, né? De muita dependência emocional, de muita cobrança. E o yoga ajudou a pessoa estar bem na sua própria companhia, e que hoje mora sozinho, mora sozinha,
né? Às vezes pessoas solteiras também, solteiros, né? E que se encontraram fazendo os exercícios, porque como a gente trabalha bastante a respiração, porque para os yogis o ar que a gente respira não é o simples ar, mas é o prana, a energia cósmica, a energia de Deus, é a vida de Deus que está fluindo. Então, cada vez que a gente investe na respiração, né, então a gente está tendo mais qualidade de vida. E quando a gente entra nesse silêncio, a gente vai entrar nessa verticalidade, que o yoga chama de centelha divina, né? Todos nós temos a nossa centelha divina, temos a nossa potencialidade pura, que o Jung chama de self, né? Então, a gente entra nessa conexão da potencialidade pura, do seu eu maior, da sua essência, entra em contato com Deus, não é? Então, é através da vida, da respiração. Então, você vai liberando o medo, o sentimento, a emoção do medo que você tinha, medo da solidão, né? Então você vai desenvolvendo através da meditação, do yoga, através dos exercícios respiratórios, que são os pranayamas, através dos asanas, que são as posturas que você faz, e do relaxamento. Então, isso tudo, todos esses exercícios, que tudo está dentro de uma aula de yoga, né? Você vai desenvolvendo essa capacidade de ficar mais resiliente, você vai se fortalecendo e você vai sentindo bem na sua própria companhia, você participa dos grupos, né? Do grupo da yoga, né? E de outros grupos, porque você começa a descobrir que tem outras coisas que você adora fazer. Você adora bordar, você adora pintar, você adora cantar, você adora dançar. E no 50 mais, 60 mais, 100 mais, você já fez tantas coisas, né? Pelos outros e por você também. Hoje você está aposentado, aposentada, então você pode usufruir. Então você pode fazer as coisas que em algum momento da sua vida você tinha vontade de fazer, mas não tinha tempo. Ou não tinha tempo ou não deixava, né? Papai não deixava. Papai não deixava, mamãe não deixava, você não tinha tempo. E às vezes o marido não deixava. Depois casou, o marido não deixava, filho pequeno, então não dava para fazer. Né? A questão financeira também não dava. E aí hoje você tem essa possibilidade de fazer, né? E você, às vezes, né, ainda fica refém de outras coisas, porque aí vai ajudar o sobrinho, não tem nem filhos, é solteira, é solteiro, mas aí as pessoas lhe veem assim, você, tá aposentado, não vai gastar esse dinheiro com o quê? Aí quer lhe dar compromissos, tarefas, né? Vai pagar a escola, vai fazer isso, vai não sei o quê, e você termina esquecendo de você. As coisas que você queria fazer, de viajar, de fazer um curso, de participar de uma aula de dança, de uma aula de yoga, de outras e outras coisas, você começa a não fazer. Que agora está no momento de você fazer. Porque você vai desenvolver essa solitude. Né? Você está bem na sua própria companhia porque você está fazendo as coisas que você ama fazer. Coisas que vai trazer saúde, vai te trazer bem-estar. Isso então, mesmo. Isso a Drica está dizendo, verdade. Aqui ao vivo também pelo Facebook, Durvalina Castilho Crespe. Boa noite, bem-vinda. Né? Então, hoje a gente conversou sobre o poder do silêncio e da solitude. É possível, sim, encontrar novas oportunidades. É possível você estar de bem na sua própria companhia e encontrar dentro de você forças interiores para superar a perda, superar uma separação, superar esse momento de vida em que um ciclo se fechou. Você pode encontrar novos motivos para permanecer sempre dizendo sim
à vida, né? Dizendo sim ao florescer. Então, florescer são 3 verbos, né? Semear. Semear o quê? Alto amor. Semear o alto amor, né? E cultivar. Cultivar o quê? As forças interiores que já está aqui dentro de cada um de nós. Cultivar forças interiores. Aí a gente colhe, né? A gente floresce o quê? Uma vida significativa. Uma vida significativa. Então, que a sua vida seja significativa. Este vídeo fica gravado aqui à disposição. Então, se você gostou, compartilha com alguém, curte. Se você não é inscrito nos nossos canais, se inscreve. Segunda-feira tem de novo, né? Temos novamente live. Novamente. Vamos concluir nossa reflexão de hoje com uma meditação da professora Louise Hay no livro Você Pode Curar Sua Vida. Como é que a gente respira então? Então vamos sentando numa postura confortável, nosso corpo é antena, então coluna, né? Se está sentada, senta nos iscos aí na ponta da cadeira. Se está sentada na cadeira, então você senta aí na ponta da cadeira para sentar nos iscos, não sentar em cima da coluna. A sua coluna vai são ficar os ossinhos. Ereta, os ossinhos. Os iscos são os ossinhos lá. Ou se você está em pé, você fica em pé com o joelho ligeiramente destravado. Okay. Relaxa a coluna. E se está deitada ou deitado, com as perninhas dobradas, e a coluna vai estar apoiadinha lá no seu colchão, né? Então, põe as mãos aqui, vamos botar as mãos aqui no centro do peito, sentindo as batidas do seu coração, vai inspirando e expirando, sentindo o ar fluindo, entrando, saindo, vai sentindo a sua respiração, sentindo o seu corpo, percebendo o seu corpo, como você está nesse momento, seus pés, suas pernas, seus braços, seus pensamentos. E vai inspirando e expirando, entrando em contato na sua própria companhia. Eu sou eu, minha própria consciência. Nada de fora me perturba, nada me contamina. E agora vamos meditar a meditação da Louise Hay. Meditação para a mudança. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. A mudança é a lei natural da minha vida. Dou boas-vindas a ela. Estou disposto a mudar. Escolho mudar meu pensamento. Escolho mudar as palavras que uso. Vou do velho para o novo com facilidade e alegria. É mais fácil perdoar do que eu imaginava. O perdão me faz sentir livre e leve. É com alegria que aprendo a me amar mais e mais. Quanto mais ressentimento desprendo, mais amor tenho para expressar. Modificar meus pensamentos me faz sentir que sou bom. Estou aprendendo a escolher, fazer de hoje um prazer a ser vivenciado. Tudo está bem no meu mundo. Esta é a meditação para a mudança do livro Você Pode Curar Sua Vida, de autoria de Louise Hay. Continua respirando, refletindo esta meditação. E depois, lentamente, vamos voltando à nossa realidade, sentindo os pés, abrindo, fechando as mãos. Abre os olhos, entrelaça as mãos, inspira, leva os braços. Expirando, dá uma caidinha para um lado, para o outro. Inspira, expira, vai descendo os braços. Dá um abraço gostoso nessa pessoa importante que é você. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me aprovo, eu me respeito. Exatamente como eu sou, na minha essência.
E assim finalizamos essa meditação, né? E assim finalizamos essa transmissão de hoje. Aqui a Drica Paulo falou assim, ó, vamos transformar a nossa vida em um lindo jardim florido. Muito, isso mesmo. Isso mesmo. Os nossos pensamentos e as nossas emoções, olhando para dentro do nosso jardim. Obrigado, namastê. Obrigada, namastê.